Olá, bem-vindos a esta nossa conversa sobre o sistema financeiro brasileiro. A ideia aqui é bem simples. Vamos pegar esse mundo que parece super complexo e transformar em algo fácil de entender, como se fosse um guia de viagem para iniciantes. E para começar, vamos pensar juntos numa coisa. Já imaginaram que o dinheiro não fica parado? Ele faz uma verdadeira jornada. Sai de uma conta, se transforma em investimento, ajuda uma empresa a crescer e no final volta para o bolso de quem investiu com um extra. É exatamente essa viagem que a gente vai explorar agora. Muito bem, então vamos lá. Antes de começar qualquer viagem, a gente precisa de um mapa, certo? No universo dos investimentos, esse mapa se chama Sistema Financeiro Nacional. É essencial conhecer o terreno para não se perder no caminho. E tá aqui o nosso terreno de jogo. O SFN, o Sistema Financeiro Nacional, é na prática o grande campo que conecta quem tem dinheiro sobrando e quer investir com quem precisa desse dinheiro para tocar um projeto, para crescer. Ele é a ponte que faz tudo acontecer. E como em todo lugar tem uma hierarquia, né? Pensa assim, o CMN é quem cria as leis de trânsito. O Banco Central e a CVM são tipo os guardas, garantindo que todo mundo siga as regras e que a viagem seja segura. E os bancos, as corretoras, bom, eles são os motoristas, os que estão ali no volante, operando no dia a dia. Ok, com o mapa em mãos, chegou a hora de escolher o veículo. E essa escolha vai depender muito do estilo de cada viajante. A viagem pode ser mais tranquila, previsível, ou pode ser uma aventura cheia de adrenalina, com o potencial de chegar mais longe, mais rápido. E aqui temos as duas estradas principais. Elas são bem diferentes. A renda fixa, imagina uma autoestrada, sabe? Pavimentada, com placas, velocidade controlada. Nela, a gente basicamente empresta o nosso dinheiro. Já a renda variável? Essa é uma trilha na montanha. O caminho tem mais buraco, mais subida, mas a vista lá de cima pode ser espetacular. Aqui, a gente não empresta, a gente vira sócio. E claro, toda estrada tem seus pedágios. Na renda fixa, um deles é o imposto de renda. E ele tem uma regra clara: quanto mais curta a viagem, mais caro o pedágio. Para investimentos de até 180 dias, a alíquota começa lá no alto, 22,5%. Agora, se a gente fica um pouco mais de tempo na estrada, entre 6 meses e 1 ano, o pedágio já dá uma aliviada. A alíquota cai para 20%. A lógica continua, ficando na aplicação por até 2 anos, o custo diminui mais um pouco, vai para 17,5%. Fica claro que o sistema quer incentivar quem pensa a longo prazo, né? E, finalmente, para quem tem paciência e deixa o dinheiro investido por mais de 2 anos, a alíquota chega no valor mínimo, de 15%. O recado é esse: na renda fixa, paciência é literalmente dinheiro no bolso. Agora, vamos para outra estrada, a trilha da renda variável. O veículo mais conhecido aqui, claro, são as ações. Comprar uma ação é muito mais do que só especular. É, na essência, comprar um pedacinho de uma empresa. É virar sócio, para o bem e para o mal, participando dos lucros e também dos riscos. E como é que uma empresa coloca as ações dela na vitrine para todo mundo ver? Através do famoso IPO. É um processo super cuidadoso, sabe? A empresa se arruma, chama um time de bancos para ajudar a vender as ações e, por fim, ouve o mercado para saber qual é o preço justo para começar a festa. Mas e para quem não quer ter o trabalho de dirigir sozinho nessa viagem? Tem uma alternativa bem interessante: viajar em grupo. É como pegar um ônibus de turismo, dividindo os custos e ainda por cima com um guia experiente no volante. E esse ônibus de turismo tem nome: Fundo de Investimento. A ideia de bolão é perfeita. É isso mesmo. Várias pessoas juntam um dinheiro, entregam na mão de um gestor profissional e ele é quem vai decidir as melhores rotas e os melhores lugares para investir. Um tipo de passeio bem popular são os fundos imobiliários, os FIIs. Com eles dá para investir em um pedacinho de um shopping, de um prédio comercial e receber uma parte do aluguel. Tudo isso sem ter a dor de cabeça de comprar um imóvel de verdade. Outra opção é pegar carona num ETF. Pensa que é um ônibus que segue uma linha turística já definida, tipo a rota do Ibovespa. Ele não tenta adivinhar o melhor caminho, ele simplesmente segue o fluxo do mercado. É um jeito simples e barato de diversificar. Agora, os FIPs. Esses são para quem quer uma viagem mais radical. É como uma expedição para investidores que já têm mais bagagem. O objetivo aqui não é só colocar o dinheiro, mas participar de verdade da gestão das empresas, ajudando elas a crescerem. O envolvimento é total. Bom, agora vamos falar daquela que é talvez a viagem mais longa e mais importante de todas: a rota da aposentadoria. Isso aqui é uma maratona, gente. Não é uma corrida de 100 metros.
E para isso, existe um veículo específico e muito planejamento é necessário. E aqui a gente chega numa bifurcação crucial. PGBL ou VGBL? A escolha certa depende de como a pessoa declara o imposto de renda. O PGBL é ótimo para quem faz a declaração completa, porque dá para bater o que foi investido. Mas atenção, lá na frente o imposto come o valor todo. O VGBL não tem esse benefício agora, só que no resgate o imposto é só sobre o que rendeu. É uma decisão estratégica. E olha só que incentivo. Na previdência privada, a paciência é recompensada como em nenhum outro lugar. A alíquota do imposto vai caindo, 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 até chegar a só 10% para quem segura o plano por mais de uma década. É o maior prêmio para quem pensa no futuro. Para fechar nossa jornada, falta só conhecer algumas leis de trânsito, aquelas regras essenciais. São detalhes que fazem toda a diferença para uma viagem segura, sem mudas e sem surpresas no meio do caminho. Um desses detalhes é o tal do Come Cotas. É como se fosse uma antecipação do imposto de renda, que acontece 2 vezes por ano em alguns fundos. A cada 6 meses, a Receita vai lá e dá uma mordidinha nos rendimentos. A alíquota mínima é de 15%. É bom saber que ele existe para não ter susto. E, por último, a regra de ouro, o que sustenta essa viagem toda. Esse trecho do Código da Anbima mostra a base de tudo: confiança, transparência, lealdade. Isso não é um extra, é o alicerce que faz toda essa engrenagem gigantesca funcionar. E é isso. Completamos nosso tour inicial pelo mapa financeiro. A gente viu o terreno, os veículos, as principais estradas e as regras de trânsito. Agora, a pergunta que fica é: com esse mapa em mãos, qual vai ser o próximo destino? A jornada é única para cada um, mas o primeiro passo, que é o do conhecimento, esse já foi dado.